Olá, irmãos, paz, shalom da parte do Senhor nosso Pai e de Jesus Cristo, o Messias. Eu quero trazer um vídeo para vocês muito importante, tá bom? Acredito que muitos de vocês vão estar aí pela manhã assistindo, ouvindo essa mensagem. Eu queria dar uma palavra para vocês, para muitos que estão aí para tomar decisões, que têm dúvidas acerca da palavra. Mas eu quero trazer não a palavra que veio de mim, mas uma palavra que o apóstolo Paulo, Shaul, falou aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 11. Eu quero ler 3 versículos de Gálatas 5, que diz assim: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei, toda a Torá, se cumpre numa só palavra. Nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que mensagem. Então, o Senhor, através do seu Filho Jesus, Yeshua, ele fez de 2 povos, um só, o judeu e o gentil. Vamos usar este termo, tá bom? Não é nem correto, tá bom? Em Israel, por exemplo, o termo gentil não é necessariamente usado para pagão, é usado para quem é das nações, são os goim, né, os gentios, os que não se achegaram ainda ao Senhor, são chamados assim, são os que não conhecem ainda. E aí eles convertem-se ao Pai, ao Senhor, a Deus, através de Jesus, e eles se achegam. Paulo estava tendo uma discussão aos Gálatas. Muitos dos que estavam lá, pessoas, inclusive judeus, ensinando, apregoando para os gentios, para os da Galácia, que eles tinham que se circuncidar. E Paulo, neste mesmo texto, fala: se vocês se circuncidarem, vocês ficam obrigados a cumprir toda a Torá. Toda a lei vocês vão ter que cumprir. E o Senhor não chamou quem não é judeu para fazer isso. Ninguém, entenda isso, ninguém que foi chamado nas nações deve se tornar judeu. Você não é judeu. Você não vai ser judeu. Porque isso descaracteriza um povo. E o Senhor não é a favor do proselitismo, de descaracterizar um povo, uma cultura, para ficar igual ao povo dele. Isso não faz sentido. E tem outro ensino ainda que é apregoado, de que muitas pessoas aí que começaram a fazer o que é correto, que é guardar as festas, e estão se chamando, se auto-intitulando das tribos perdidas de Israel. Não tem essa de tribo perdida de Israel entre as nações. Estes são os judeus que estão aí nas nações. E junto com as tribos, junto, o Senhor vai pegar pessoas das nações. Lembra como foi a saída do Egito? Que muitos egípcios, vendo o poder de Deus, saíram juntos com o povo hebreu e foi para o deserto. Temeram ao Deus de Israel, temeram ao verdadeiro Deus. A mesma forma acontecerá com os gentios. Isso tem acontecido. Cristo tem convertido muitos corações das nações, como José foi para o Egito e salvou toda a terra. Não salvou só os seus irmãos, salvou toda a terra da destruição, da fome. Então isso nós temos que ter em mente, porque isso pode se tornar pesado demais para muitas pessoas. E apeguem-se a isso, né? Amem ao Senhor de todo o seu coração, todo o seu entendimento, com todas as tuas forças, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Olha só, somente no livro de Atos, tá?
existe um texto das Escrituras muito importante que eu gostaria de ler para vocês, e fundamental os ensinos dos apóstolos para, tá, para os que se convertiam, os que não eram judeus. Só existem 4 mandamentos obrigatório para quem não é judeu. Tá bom? Então que fique claro isso, meditem. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas, olha só, vou ler a partir do 19, versículo 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue, destas 4 coisas. E ele fala, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que empregue, e cada Shabat, cada sábado, é lido nas sinagogas. Se você quiser fazer mais por conta própria, você quer fazer mais, quer entrar num nível profundo, isso você vai ser chamado e você faça para o Senhor. Mas não impute isso como peso para o outro, porque isso não é obrigatório. E nem constranja os outros a fazer isso. Tá bom? É importante, porque então não vai ter 2 povos, será um único povo. Porque quando você transforma o outro em judeu, então você descaracteriza uma cultura, um povo, e torna ele tudo judeu. Vai ser a mesma coisa e salvou. Então não é 2 povos. Mas em Jesus, ele une perfeitamente todas as coisas. É pela confiança, é pela fé. Nenhuma obra que você fizer, nada do que você fizer te tornará melhor, digno. Tá bom? Nada. É pela confiança que você se achega ao Senhor. Dessas 4 coisas. Então, abster-se dos ídolos, a idolatria não tem negociação. Todos que se achegam ao Pai têm que se abster de idolatria. Ele não tolera outro Deus, ele não divide a sua glória, a sua kavod, a sua honra com o outro. Da fornicação. E isso vai se ramificando, porque o que é a fornicação? A prostituição, a lascívia, todos esses pecados relacionados ao corpo, o Senhor é contra, não é tolerável. E do que é sufocado, animais sufocados, comer a carne de animais sufocados, não pode, porque você se alimenta e aquele aquele espírito você pode herdar coisas que negativas. E do sangue, você não deve comer o sangue, porque fala que é a vida. Somente um sangue é que temos de ingerir, que é o do Senhor Yeshua, é de Jesus Cristo, não há outra. Então, isso aqui foi dado pelos apóstolos, tá bom? Todos que querem servir ao Senhor. E, na verdade, existem 12 apóstolos, 12 mensageiros que Jesus deixou para nós, e que o que eles falarem é regra. Qualquer outro que fique anunciando aí que os apóstolos falou e não é verdade, é mentira, tem que jogar fora. Qualquer um que não prega o que está escrito nos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, fala: qualquer um que trouxer as boas novas, um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, seja anátema, seja maldito. Então tomem todo o cuidado, porque você não pode impor sobre o outro, imputar a outros peso. Isso eu estou falando neste nível, mas não só sobre isso. Existem várias outras coisas. Você tem um irmão novo na fé, todo cuidado com aquela vida é pouco. Todos recebem numa medida e vão crescendo constantemente de um nível ao outro nível. E o Senhor, o Senhor Deus, o Pai, ele respeita a mente humana. Ele sabe que nós temos um tempo, um processo. E se isso não for respeitado, o ser humano até enlouquece. Ele não aguenta, ele apostata, ele vai embora, ele foge, ele retrocede, porque a mente humana trabalha com processos. E eu sei que o Senhor quer trabalhar com cada um de nós dentro do processo dele,
Ele quer curar as vidas. E a cada dia, a cada momento, você vai se aproximar cada vez mais dele, cada vez mais, e fique permaneça onde você foi chamado. Tá bom? Ninguém tem menos honra. O povo de Israel foi chamado daquela maneira que eles estão. Essa aliança foi dada para eles. A circuncisão é deles, é eterna. Mas para que não é deles, nós temos a aliança que é o Senhor Jesus Cristo, que é Yeshua, o Messias. Esta é a aliança eterna, a nova e eterna aliança derramada em favor, que o seu sangue foi derramado em favor de todos nós. Só esta aliança já é capaz de salvar. Mas os que têm as duas, em Apocalipse fala que para aqueles que guardam os testemunhos, que é o mandamento do Senhor, o Pai, e o testemunho de Jesus, estes passarão perseguições, porém serão salvos, honrados pelo Senhor. Em Isaías capítulo 66 diz que aqueles que não sendo, se você não é do povo de Israel, mas se achegou através de Cristo, e você optou por guardar as festas, por fazer tudo o que Israel faz, por amor ao Senhor, por chamado, porque você desejou, estes receberão um nome muito maior do que filhos e filhas. Estes habitarão no tabernáculo do Senhor quando Ele estiver aqui. Mas o Senhor te chamará. Então, tome isso. A palavra do Senhor, o caminho do Senhor, tá bom? Ele deve ser um caminho de verdade. Ninguém, de maneira alguma, deve se pôr de novo em jugo de escravidão, porque o Senhor o põe em liberdade. E qual é a liberdade do Senhor? Tá? A liberdade do Senhor, o que é liberdade? As pessoas aqui, principalmente no Ocidente, confundem liberdade com libertinagem. Eu só sou livre porque tem lei. Você quer ser livre, mas não quer seguir a lei de Deus? Você vai trilhar caminhos ruins. Sem lei, o homem ele não tem controle, ele não fica livre, ele se escraviza facilmente. O Senhor ele põe uma cerca naquele espaço que é a sua lei, e você pode andar ali dentro livremente. Você é livre. É como uma criança. No começo, o pai e a mãe têm que pegar na mão, tem que brigar, tem que aconselhar, vai comer na hora que o pai e a mãe manda, vai dormir na hora que o pai e a mãe manda. Tudo ele vai ser totalmente dominado, criado, conduzido. Mas ao longo dos anos, vai passando os anos, o que a criança recebe, o que o jovem recebe? A sua independência. Ele recebe a sua liberdade. E é isso que o Senhor tem para nós. Hoje, infelizmente, o ser humano ainda não é capaz de receber essa liberdade do Senhor. Temos que receber o Espírito Santo, o Ruach do Senhor. Sem esse Espírito do Senhor, não há liberdade. Você precisa ser conduzido por Ele, por essa liberdade, porque a lei do Senhor é escrita no teu coração. E nós precisamos ter isso em nossas vidas. Mas ninguém, homem algum, deve te pôr num jugo, numa servidão. Servi-vos, pois todos vós servi somente ao Senhor e uns aos outros em amor. Que o Senhor abençoe e espero estar contribuindo para o entendimento de muitos. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, que o Senhor os abençoe.